Bom dia, gente. Hoje nós vamos estudar mais um pouco de química. Vamos estudar agora a classificação periódica dos elementos. Isso é, nós vamos estudar a tabela periódica. O que é a tabela periódica? É uma tabela onde contém todos os elementos químicos do mundo, do planeta, encontrados até hoje. Existem ainda muitos elementos que ainda não foram encontrados, ainda não foram catalogados e ainda não foram colocados nessa tabela periódica. Essa tabela periódica serve para quê? Para a necessidade básica de organizar os elementos químicos conhecidos, porque tem muitos que ainda não são conhecidos e tem espaço na tabela para quando encontrarmos mais elementos químicos, colocarmos nesta tabela. E esta tabela é organizada na ordem crescente de número atômico. Então, começa pelo 1 e vai até o último elemento químico, o número atômico. Então, é organizada na ordem crescente do número atômico. O elemento químico que tem o número atômico 1 é o hidrogênio. Aí nós temos uma tabela periódica. Nós vemos aqui 1A, 2A, 3, 4, 3A, 4A. A coluna nós chamamos de grupos ou famílias, tá? E aqui na horizontal nós chamamos de períodos, tá? Todos nesse período aqui 4 possuem as mesmas características, tá? Esse grupo 1A é chamado de grupo dos metais alcalinos. Esse grupo 2, metais alcalinos terrosos. Aqui nós temos em rosa do 3B até aqui, ó, em rosa aqui, até o 2B, nós temos os elementos de transição, tá? Esse que está tudo em rosa aqui, tudo que está em rosa são metais. Esse aqui, esses 3 amarelinhos, também agora pela nova classificação são chamados de metais. Vocês mudem aí na tabela de vocês, que vocês receberam na apostila. Se der para mudar, vocês mudam, façam aqui o que eu fiz. Esses elementos aqui, ó, esse amarelo e esse verde aqui, esses são os, e esse azul também são os ametais, tá? Que tá aqui entre esse preto aqui são os ametais. Só que esses aqui em azul são os gases nobres. São os gases. O único que não tem classificação é o hidrogênio. Ele não é classificado em nenhum deles, tá? O grupo 1A, qual a característica do grupo 1A? Vocês têm que saber isso. O grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Eu já falei aqui, são grupos metais alcalinos. Aqui, metais alcalinos terrosos. Aqui nós temos os halogênios. E aqui nós temos os calcogênios. Aqui nós temos o grupo do nitrogênio, aqui o grupo do carbono e aqui o grupo do boro, tá? Aqui nós temos aqui, ó, a série dos lantanídeos, porque não dá para botar esse catatal de elementos químicos aqui, senão ia ficar tudo desorganizado, e fizeram um puxadinho para cá. E os actinídeos também ficou aqui.
Também fizeram um puxadinho aqui para baixo. Aqui você já sabe que tem um símbolo, o número atômico em cima, a massa atômica embaixo. O número atômico é sempre menor, ó, o número atômico é sempre menor do que a massa. Aqui nós temos o nome do elemento, tá? E aqui os elétrons nas camadas. Cada camada desse elemento químico possui esse número de elétrons, tá? Então, esse grupo aqui do 1A, ele possui um elétron na última camada. Todos esses. 1A possui um elétron na última camada. 2A, ó, todos possuem 2 elétrons na última camada. Vocês têm que saber disso. 3A, todos eles possuem 3 elétrons na última camada. 4A possuem 4 elétrons na última camada. 5A, 5 elétrons na última camada. 6A, 6 elétrons na última camada. 7A, 7 elétrons na última camada. E o 8A, 8 elétrons na última camada, que é chamado a regra do octeto, que tem que ter 8 elétrons na última camada. Então, esses aqui já são estáveis, tá? Cada grupo, como 1A, quer dizer que o elemento possui um elétron na última camada, isso é que eu já falei para vocês. Falei dos grupos calcogênios, halogênios e gases nobres. Falei aqui que não possuímos mais semimetais, agora é só metais, ametais e gases nobres, tá? Os metais alcalinos, os alcalinos terrosos. Aí nós temos os períodos. Quais são os períodos? São essas 7 linhas nas horizontais da tabela periódica. Os grupos são as colunas, grupos ou famílias, tá? Colunas, grupos ou famílias. As 18 linhas verticais que aparecem na tabela periódica. Então aqui, ó, aqui temos os grupos, famílias ou colunas, tá? Coluna 1A ou coluna 1. Temos os elementos metais alcalinos, também já falei para vocês, calcogênios, halogênios e os gases nobres, tá? São chamados de calcogênios porque são originários de minérios. Seus elementos formam compostos como o cobre. Halogênios quer dizer que são formados por sais. Semimetais não é mais utilizado desde 1986, por isso que eu pedi para vocês mudarem aí na tabela de vocês, tá? Os elementos de transição são metais que possuem a camada D incompleta. Se lembra dos subníveis de elétrons? 1s2, 2s2, papapá, até chegar ao D. Então, esses elementos de transição possuem o D incompleto. Possui a camada D incompleta, tá? Aqui, ó, 5D1, 6D1. Exemplo de mesmo período, linha horizontal. Vamos pegar o exemplo do quarto período lá na tabela periódica. No quarto período, nós temos o cálcio e também temos o magnésio. Fazemos a distribuição eletrônica dos dois. E eles possuem, ó, quatro camadas eletrônicas. Aqui, ó. É esse o maior número antes da letra. O maior número antes da letra. Aqui, ó, 3 é menor que 4.
Então, o maior número antes da letra é a camada eletrônica. Então, os elementos do mesmo período possuem essa característica. A do quarto período possui o quê? 4 camadas eletrônicas. Tá? Esse é um exemplo que eu dei do quarto período. Aqui nós temos nessa tabela o elemento químico como sendo distribuído eletronicamente, tá? E vamos falar do grupo 1A, que são os metais alcalinos. Eles reagem com água formando hidróxidos, que é essa formulazinha aqui, OH. Apresentam um elétron na última camada, porque a exposição da coluna 1A ou grupo 1. A reatividade cresce de cima para baixo da tabela. Então, a reatividade cresce do H para baixo. Então, o H é menos reativo e aquele que está lá no último lugar da coluna é mais reativo. Aplicações no metais alcalinos. Um exemplo, temos o lítio, que são materiais antidepressivos, e o sódio, que é o sal de que é usado como sal de cozinha e iluminação pública. Os metais em geral possuem essas características. São bons condutores de calor, eletricidade, maleabilidade, formam fios, maior temperatura de fusão e ebulição, isso é, são difíceis de derreter, são sólidos, exceto o mercúrio, e possuem um brilho metálico. Essas são características gerais dos metais. Metais alcalinos terrosos são do grupo 2. São chamados assim por formarem facilmente hidróxidos. A reatividade cresce de cima para baixo, igual os metais alcalinos. Aplicação: o berílio é usado para fazer na esmeralda e reatores nucleares. O magnésio, ligas de alumínio, flashes fotográficos. Esses são 2 exemplos que eu apanhei para vocês, tá? Mas possuem mais elementos que possuem suas características específicas. Aqui nessa tabelinha aí, vocês também têm na apostila, o grupo A possui um elétron na última camada. Um elétron na última camada. 2A, 2 elétrons. 3A, 3 elétrons. Uma bolinha, 2 bolinhas. Os elétrons são representados por bolinhas ou por X, tá, gente? 4A, 4 bolinhas. 5A, 5 bolinhas. 6A, 6 bolinhas. 7A, 7 bolinhas. E 8A, 8 bolinhas, exceto o hélio, tá? E lembrando para vocês que não existem mais semimetais. Agora, como nós vamos formar um composto químico? Vamos botar um exemplo aqui, ó. Um cátion e um ânion. Aqui um cátion, o potássio e o ânion, oxigênio 2 menos. O que a gente faz para formar esse composto? O K é mais 1, o oxigênio é 2 menos. É só cruzar. O 2 vem para baixo, o 1 vem para baixo, fica K2O. Aqui o exemplo, o cálcio mais e o flúor, é o flúor menos. O menos vem para cá e o mais vem para cá. Então, juntando eles, formam essa configuração, tá? Cálcio, o flúor. Ligações químicas.
Vamos começar a falar sobre ligações iônicas. O que são ligações iônicas? Ligações iônicas ocorrem doações de elétrons entre os elementos. Ocorrem entre cátions e ânions. Então, ligação iônica é doação de elétrons. Ligação iônica é doação de elétrons. Você vai doar elétron até chegar à regra do octeto. Vocês se lembram da regra do octeto? Tem que ter 8 elétrons. Um elemento tem que ter até no máximo 8 elétrons para ficar estável. Se lembram? Então temos aqui o sódio. Ele está na coluna 1A, então ele possui um elétron na última camada. O cloro, ele está na coluna 7A, então ele possui 7 elétrons na última camada. É mais fácil o cloro chegar a 8 ou o sódio chegar a 8? É mais fácil o cloro chegar a 8. Então o sódio dá 1 elétron para o cloro. Ele doando 1 elétron para o cloro, ele fica nessa formação aqui, ó, NaCl, porque ele doou 1 elétron, tá? Ele fica Na e Cl, NaCl. Aqui outro exemplo. Temos o magnésio que está na coluna 2A, então ele tem 2 elétrons na última camada. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Para ele ficar estável, ele tem que ter o quê? 8 elétrons. Então, o magnésio, é mais fácil o magnésio chegar a 8 ou o cloro chegar a 8. O cloro chegar a 8. Então, o magnésio, ó, ele doa 1 elétron para o cloro que chega a 8. Aí tudo bem. Mas e esse elétron aqui que sobrou? Aí ele vai ter que pegar outro cloro e botar esse elétron aqui para esse outro cloro formar 8. Então, nós ficamos com 1 magnésio e 2 cloro. A sua fórmula fica MgCl2, tá? Porque só tem 1 magnésio e 2 cloros, tá? O alumínio tem 3 elétrons na última camada. O flúor possui 7 elétrons. É mais fácil o flúor chegar a 8 ou o alumínio chegar a 8. É a mesma concepção igual a essa. Ele doa 1, o flúor chegou a 8, aí ficou sobrando 2 elétrons. Aí ele tem que pegar outro flúor para doar esse outro elétron. Ele tem que pegar outro flúor para doar esse outro elétron. Então ficamos com 3 flúor e 1 alumínio. Então fica 1 alumínio e 2 flúor, F3, tá? Aí temos uns exercícios para vocês fazerem na apostila de vocês. Se vocês tiverem, tentem fazer, leiam a apostila, revejam a apostila, revejam a videoaula, tentem fazer o exercício para nossa aula online vocês tirarem dúvidas, tá, gente? Bom dia, tenha uma boa aula aí.